E aí, amigo torcedor, amiga torcedora de todos os clubes, bem-vindos, mais um vídeo. Hoje, vamos começar falando de Cartola. Ontem eu estava acompanhando a rodada, assistindo jogos ali, o jogo do Corinthians e do Flamengo, depois assistindo o jogo do Palmeiras. Eu fui ver minha parcial, estava com 7 pontos. 7 pontos, acho que nunca foi uma pontuação tão baixa. Agora eu fui confirmar, ainda tem mais 2 jogos, daqui a pouco nós vamos falar. Tava com 25, porque eu coloquei o Galhardo no meu time, os caras que foram bem. Coloquei os cabeça de bagre também, assustador. Aí, como é que você tá indo no Cartola aí? Eu tô fazendo uma... A gente tem um grupo lá no SBT, onde eu trabalho. Tô lá embaixo. Pra variar, tô lá embaixo, sendo zoado. Mas tem uns caras piores que eu, viu? Tem uns caras piores que eu. Escuta, vocês viram a história do Robinho, né? A gente conversou aqui semana passada bastante sobre isso. Muita gente deixou opinião aí. A grande maioria não concordava com a contratação do Robinho por causa do problema da acusação, da condenação em primeira instância de estupro lá na Itália. Aí depois muita coisa aconteceu, o Robinho deu uma entrevista, falou umas barbaridades aí que dá até medo do movimento feminista. E aí o que aconteceu? O Santos, ele divulgou um vídeo, o Robinho, nas redes sociais dele, e o Santos também divulgou dizendo que em comum acordo decidiram suspender, veja bem, suspender o contrato do Robinho. O contrato não foi rompido, o contrato foi suspenso. Então eu acho que, por causa de toda a repercussão que deu, o Santos resolveu tirar o pé. Só que não foi só isso, viu, gente? Os patrocinadores do Santos, um tirou, né, que a gente tinha falado aqui, desistiu de patrocinar, porque não queria ver a imagem da marca associada a um clube que contratou um jogador condenado por estupro em primeira instância. Mas os outros patrocinadores, alguns patrocinadores do Santos, também estavam ameaçando deixar de patrocinar o clube, e aí o Santos teria um prejuízo de mais de 20 milhões. Então eu acho que não é que a diretoria percebeu o erro que eles cometeram. Eu acho que não é nada disso. Apertou no bolso, apertou o lado financeiro, os diretores do Santos viram que eles iam ter um prejuízo monstruoso em relação a patrocínio, fora que pegou super mal, todo mundo contra, tirando uma outra pessoa que é a favor do Robinho. O Caio Ribeiro teve uma postura indo a favor do Robinho, que ele tem o benefício da dúvida. Teve umas informações que ele foi muito criticado, o Caio Ribeiro, dentro dos bastidores da Globo, porque o Casagrande, que é um cara que diverge muito de opinião, participou do Globo Esporte, falou que criticou muito o Robinho, falou que a sociedade brasileira não pode se acostumar com esse tipo de coisa. E o Caio defendeu o Robinho, dizendo que ele tinha a presunção da inocência, não sei. Tinha, né, a dúvida, né, ainda não foi condenado em todas as instâncias, na Itália funciona um pouco diferente daqui, e aí parece que dentro da própria redação da Globo, entre as mulheres, ele pegou super mal essa declaração do Caio, e destacou mais ainda a rusga que ele tem com o Caio. Não sei se é uma rusga, mas a divergência forte de opinião que eles têm em relação a vários assuntos. A gente já teve em relação ao Raí, lá que se posicionou contra o presidente Bolsonaro, e o Caio defendeu, e aí eles têm uma divergência de opinião muito grande. Mas agora o Robinho deu uma entrevista para o UOL, cercado de advogados, e aí os advogados não deixaram, eram 2 repórteres, um homem e uma mulher, eles só deixaram um cara participar, um repórter participar, e aí a repórter deu uma entrevista e disse que sentiu que o Robinho queria falar mais, mas os advogados não deixaram, enfim, esse caso ainda vai repercutir. O Robinho disse que a única coisa que ele lamenta é de ter traído a esposa, porque depois ele disse que se converteu, depois aceitou Jesus, mas ele se arrepende mesmo de ter traído a mulher, porque ele disse que a relação sexual foi consentida, a relação deles, né, foi consentida, mas ele disse que consentida, mas tem frase dele dizendo que ela estava completamente bêbada, que nem sabia o que ela estava fazendo. Enfim, esse caso ainda vai dar muito pano para manga. Eu acho que o Santos acertou, mesmo que pressionado pela grana, mas o contrato está suspenso, não é que romper, ele está suspenso, então pode voltar a qualquer momento. Vamos falar da rodada aí, vários jogos, vocês viram o Flamengo em cima do Corinthians, um atropelo, 5-1 no Corinthians, a maior goleada sofrida pelo Corinthians em casa. E aí, eu queria comentar com vocês, principalmente você, torcedor corintiano, o seguinte: o Flamengo atropelou com vários desfalques, Arrascaeta, Gabigol, goleiro Diego Alves, e mesmo assim um banho que o Flamengo deu. E aí eu queria conversar com você, o corintiano, o seguinte: o Cássio deu uma entrevista comovente depois do jogo, dizendo que tudo está caindo nas costas dele, porque muita gente discutia, inclusive, que o Walter, que fez uma grande partida contra o Atlético Paranaense, deveria voltar. E o Cássio deu uma entrevista comovente dizendo que agora tudo a culpa é dele, e que ele está vivendo um momento de pressão muito forte.
E ele acha o seguinte, que no dia que ele estiver atrapalhando o Corinthians, no dia que ele sentir que ele está atrapalhando o Corinthians, ele vai procurar outro lugar para jogar. Eu queria muito saber de você, torcedor corintiano, porque eu tenho mais contatos com São Paulinos no Barulho Vídeos, com alguns corintianos também, mas eu sei que aqui muito corintiano assiste. E você também, torcedor em geral, o que você acha disso? Você acha que o Cássio é o grande culpado? Talvez eu colocasse o Walter ontem para que tá melhor, aí dá uma preservada no Cássio, né? Até esse momento passar, esse turbilhão passar, porque eu acho uma grande justiça. Eu já falei aqui, o Cássio já me fez ter ódio dele, de tanto que ele já pegou pênalti contra o São Paulo e tal. Mas pra mim, o maior goleiro da história do Corinthians, o mais vencedor. Pode não ser o mais carismático, mas é uma história do cara, tem que ser respeitado. E eu fiquei chateado de ver, eu fiquei sabendo que, lembra que a gente conversou aqui que os familiares do Fagner foram ameaçados, o filho dele, do Cássio também, disseram que quando o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense, a família chorou de alívio. Gente, pelo amor de Deus, né? Uma coisa é você criticar, você, pegar no pé do cara e tal, mas ameaçar a família, mano, desestabiliza o cara completamente, cara. Imagina como é que o Cássio entra pra jogar, como o Fagner entra pra jogar sabendo que o filho dele, criança, foi ameaçado. Aqui no Brasil não tem punição, né, pra esse tipo de crime, ainda não tem punição. Mas eu queria muito que você falasse aí, torcedor corintiano, o que você acha dessa história do Cássio. Eu acho uma sacanagem com o Cássio gigantesca. A rodada teve Fluminense e Ceará 2-2. Curitiba perdeu do Santos, o Santos subindo na tabela com o Cuca. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense ficaram no 1-1. São Paulo e Grêmio ficaram no 0-0, teve uma confusão danada. O Grêmio pedindo anulação do jogo, porque teve uma reunião, o São Paulo se reuniu na CBF para reclamar do VAR do jogo do Fortaleza. Aí tiraram aquele árbitro horroroso, que seria árbitro de vídeo no jogo do Grêmio e São Paulo. Mantiveram o Trace como juiz, que foi super mal. Para mim teve um pênalti em cima do Jeromel que ele não deu. Estão reclamando da expulsão, do lance do Dani Alves que pisou no jogador do Grêmio. O Grêmio quer anulação da partida, mas eu acho que é só para fazer um barulho. Não vai anular nada. Não sei, já viu? Anular um jogo porque o juiz errou. Mas é aquilo que a gente falou, né, gente? E tem outro detalhe. A gente fala muito de arbitragem aqui. Vale a pena salientar. Eu estava vendo no Sport TV ontem. Os árbitros não treinam, cara. Você sabia disso? Os árbitros não treinam ali no dia a dia para ver reflexo, não treinam, porque como não é profissionalizado, o cara tem estúdio de pilates, o cara tem academia, o cara trabalha no banco, então reflete, claro que reflete isso na arbitragem. Já cansou de falar que o Brasil consegue errar o VAR, a tecnologia, os caras conseguem errar no VAR, então, mas eu acho que não vai anular nada, vai continuar tudo como tá, esse jogo não vai ser anulado. Continuação da rodada, o Internacional ganhou do Vasco por 2-0. O Vasco assumiu a liderança até hoje, né? Porque o Atlético joga hoje. O Bragantino venceu o Sport e o Fortaleza do Rogério Ceni, para muitos o melhor técnico brasileiro na atualidade, eu também acho. Venceu o Palmeiras por 2-0. O Palmeiras perdeu do Botafogo, perdeu do São Paulo, perdeu do Curitiba e perdeu do Fortaleza. Continua sem técnico. E hoje, Botafogo e Goiás jogam lá no Engenhão e o Bahia joga contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pode reassumir. Tô cansado. A liderança do campeonato. Escuta, eu queria falar com vocês, dizer que, no encerramento aqui, antes do momento de saideira, muita gente me zoou, sou zoado por causa das camisas, e os caras falam, Barolo, para de ser mão de vaca, compra camisa, compra sapato. Não é questão de ser mão de vaca, é questão que eu não uso sapato e vou usar camisa agora por causa da campanha. Aliás, muita gente está perguntando da campanha, é o seguinte, os meus projetos estão nas minhas redes sociais, tá? Principalmente no Instagram. Tem projetos ligados a esporte e educação, principalmente. Criança na escola, contra o fim do sedentarismo, filho e pai fazendo esporte juntos, porque são plataformas, eu acho, de educação e esporte, educação fundamental, e o esporte salva vidas, para mim é uma coisa que eu gosto bastante. Então tá lá no Instagram, tá? Eu tô postando todos os dias, porque também aqui ficar falando de política, falando de projetos, também aqui o assunto é outro. Então, se você quiser saber mais, tá nas minhas redes. Só para encerrar, antes do momento de saideira, o Corinthians jogou com uma camisa, um terceiro uniforme, e o Internacional também. A do Corinthians não deu muito certo, né? Vocês viram. E a do Inter foi igual a do São Paulo. O São Paulo não jogou com essa bela camisa que eu comprei, a camisa cor-de-rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, por causa da prevenção do câncer de mama. Eu achei essa camisa do São Paulo uma das mais bonitas que o São Paulo já fez. E eu pedi para colocar número aqui, número 10, o nome. E uma das camisas mais bonitas, só que a causa, super nobre. E eu queria saber o que você achou, você é torcedor do Inter. O Flamengo também tem uma igual. E o corintiano também, o que você achou da camisa do Corinthians? Eu achei bonita a camisa do Corinthians também, só que não deu muita sorte, né? Vamos para o momento de saideira. Deixa eu pegar de novo aqui minhas anotações.
Um abraço para o São Paulino Júlio, Marcelo, Enzo e Dalton, todos de Santana do Parnaíba, aqui em São Paulo. Para o Santista Guilherme Arruda, de Blumenau, Santa Catarina. Leonardo e para o filho Marcelinho, de 8 anos. São corintianos da Vila Maria. E para a professora Ruth, para o marido dela, seu Antenor, que me pararam na rua para falar sobre a candidatura para vereador. Meu número é 51633, você que volta aqui em São Paulo. Começando a pedir votos, porque a eleição está chegando. E a professora Ruth para o marido do seu Antenor, eles me pararam na rua, a gente ficou conversando sobre isso. Meia hora de conversa, um casal super simpático. Então, ó, gente, eu volto amanhã. Amanhã, terça-feira, tem jogo do São Paulo. Eu vou estar na Crack Rádio 10, Rádio Crack Neto 10. Vou comentar o jogo lá. E aí depois tem vídeo, tá bom? Deixa aí seus comentários sobre tudo que a gente falou. Você, corintiano, queria muito saber essa história do Cássio. E você, torcedor em geral. Tamo junto, hein? A gente se encontra de novo no Boteco aqui na sexta-feira. Fiquem com Deus, divirta-se com o futebol. Tô cansado e fora de forma, mas tô fazendo exercício físico. Eu e minha cachorrinha, ela. Fiquem com Deus, a gente se encontra na sexta-feira. Forte abraço, tchau.